Então, pessoal, boa tarde a todos. Vou começar essa aula de um jeito muito parecido da aula que eu comecei ontem de administração, tá? Porque como eu construo meus cursos, eles são muito dinâmicos, aí acontece muito o que aconteceu essa semana. Na aula de administração eu tenho algumas ideias para essa aula daqui e vice-versa. Os conteúdos são muito complementares e eu vou ajustando. Aí o que é que acontece? Eu já tinha mostrado esse gráfico para vocês. Pronto, então vai dar certinho aqui. Veja só, eu vou tentar falar pouco na aula de hoje e vocês vão trabalhar um pouquinho mais aí. Quem estiver sentado, mal sentado para escrever alguma coisa, talvez seja melhor usar as mesas aqui, tá? Mas pode ser na hora também que a gente vai começar a atividade. Tem uma relação direta com aquela atividade tanto do Ikigai quanto do quadro das competências, tá? Inclusive eu acho que a partir dessa aula de hoje vocês podem até melhorar tanto o Ikigai quanto o quadro da competência, quanto o resultado final, que é a bio. Eu li uma boa parte das bios, quem mandou a bio da aula passada, que foi a aula síncrona, a aula online, né? Mas que foi um documento que eu mandei vocês, um trabalho que eu pedi para vocês fazerem. E aí no mesmo dia, quem mandou algumas bios eu li, assim, tá bom, mas pode melhorar. Pode melhorar muito. E aí a ideia da aula de hoje é melhorar muito, tá? Eu não vou agregar muito conteúdo a mais para vocês hoje, até porque da experiência de outros cursos, né? Tem algumas pessoas que até já tem mais uma experiência a mais, que assistem minhas aulas no YouTube e diz assim: meu Deus, isso é muito conteúdo numa aula só, é muita informação para a pessoa absorver numa aula só. Então eu vou tentar, dar um tempo maior para vocês fazerem atividade. Eu acho que é melhor porque sedimenta mais, é mais fácil de vocês entenderem praticando do que eu falando aqui blá, 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 porque assim eu falo muito e de fato eu acho que talvez vocês não aproveitem tanto a minha aula quanto até deveriam, por causa do volume. Aí aqui é o seguinte, esse gráfico, ele é um gráfico muito interessante, tá? E esse gráfico, eu peguei aí do Instagram, né? Do Jacob Petri, que eu sigo ele, é um cara muito bom, trabalha com essa parte mais de desenvolvimento pessoal. Na verdade, eu não estou lembrado bem, assim, como eu sigo muita gente, eu não estou lembrado bem a formação dele. Não sei se é psicólogo, enfim, não vou procurar agora, mas um cara muito bom, acho que ele é coach, né? E aí ele trouxe esse gráfico aqui, que na verdade a autoria do gráfico é dele, mas a ideia não é dele, é o estado de flow, que é o que ele traz nesse gráfico aqui, é um estado que foi definido, é uma tese de psicologia, que foi definida pelo Milay, alguma coisa também, que tem um nome extremamente complicado, não sei se é russo. Eu mostro o livro aí depois para vocês, eu tenho um livro dele, eu comprei o livro, que é basicamente o seguinte, é bem fácil de entender esse gráfico, que é assim: o nível de habilidade que vocês têm em qualquer coisa, o grau de dificuldade da atividade que vocês vão realizar, que alguém coloca para vocês fazerem, o que vocês vão tentar fazer, tá? Então, se eu chegar para vocês, chegar para meu filho já me disse isso, o pequeno, eu passo uma atividade para ele fazer, ele faz: pai, que atividade bobinha. Bobinha por quê? Porque, eu estou passando a atividade para uma pessoa de 5 anos que ele tem 8. Né? Aí ele entra nessa zona aqui de tédio, né? Por quê? Não faz sentido, a exigência é pequena, é baixa. E aí ele entra na zona de tédio. E vocês também, e eu também, né? Vale para todo mundo isso aqui. Aí, se a gente vai realizar uma atividade que a gente não tem habilidade,
o estresse vai tomando conta. Aí a gente entra numa zona de ansiedade. Por quê? Eu estou tentando fazer e eu não sei. Estou com dificuldade. E tem a posição ótima, que é o quê? É eu ter um nível de dificuldade da atividade que eu estou fazendo que seja compatível com a minha habilidade e a gente andar por aqui. Não é fácil porque isso não é uma coisa exata, né? Tipo assim, a Jéssica não tem habilidade para falar inglês, não consegue quantificar. Mas se a gente de repente colocar ela para dar um curso de inglês, talvez ela saiba e talvez ela esteja por aqui, eu não sei. Não tem como a gente quantificar em que lugar está. Essas coisas todas não são coisas exatas. É um pouco de exercício, de intuição e principalmente de um jeito de pensar diferente. Que é o que eu quero que vocês saiam dessa aula aqui pensando sobre essas coisas de um jeito diferente. Tá? Que é o quê? Pensar a partir de uma coisa como essa, eu quero que vocês pensem um pouco agora, tipo assim, se vocês já se pegaram nessa situação, nessa aqui com certeza, certo? No curso de engenharia, andar por aqui é fácil, né? Cálculo, álgebra linear, geometria analítica, né? Então, dá aquela travada, dá aquele desespero, né? E você só consegue sair daqui se alguém facilitar para vocês, para sair daqui para cá, ou alguém facilita, ou você rala tanto, repete tanto, faz tanto exercício de cálculo, de física, de álgebra, até chegar aqui. Ou seja, aumenta o nível de habilidade. Para começar, às vezes, até a gostar da matéria. Porque muitas vezes a gente passa muito tempo aqui, daqui a pouco está odiando o professor, odiando mais ainda a matéria, xingando mãe, pai, todo mundo. Fica nervoso. Por quê? Está tentando fazer uma coisa e acha que se der uma estudadinha de 10 minutos, vai ganhar habilidade, não vai. Se deixar para estudar para a prova na véspera, um assunto complexo, a prova vai ser toda aqui, ó. Por quê? Porque ter uma habilidade exige repetição. Repetição, repetição, repetição. Não tem outro jeito, né? Então esse é uma situação que eu queria que vocês pensassem daqui para frente. Toda vez que estivessem fazendo alguma atividade que tivesse enrolado, que bater aquela ansiedade, aquela falta de ar, aquele negócio, pensar um pouquinho nisso, né? Não tenho habilidade necessária para isso, eu preciso disso, eu quero isso, então eu vou buscar essa habilidade. E como é que eu vou buscar a habilidade? Se exercitando, repetindo, ralando, enfim. É duro. O jogo é duro, né? Para a gente ganhar uma habilidade. Mas o que eu quero, o jeito de pensar diferente que eu quero trazer para vocês aqui é assim. Por isso que eu deixei esses papéis com vocês. Eu quero falar um pouquinho agora sobre experiência em algo e sobre habilidade. Experiência e habilidade. É muito comum, vamos supor, que vocês amanhã entram num curso excelente de AutoCAD, por exemplo, ou de qualquer coisa, qualquer curso. Aí faz o curso todinho. Aí entende tudo que o professor deu. Entende tudo. Aí você vai dizer assim, você fica com a sensação de que eu sei esse assunto. Certo? Você sabe, você teve conhecimento sobre ele. Porque saber, talvez você saiba, mas você não tem prática. Você não tem habilidade. E as pessoas confundem um pouco. Eu fiz um curso disso. O curso foi muito bom, o professor foi muito bom. E logo
eu tenho essa habilidade. Em relação, não, você tem esse conhecimento, você tem a informação. Informação. Você não pode sair daqui, por exemplo, desse curso, dizendo que vocês têm habilidade em empreender. Habilidade em inovação, em empreendedorismo. A não ser que alguém já tenha a prática empreendedora, já tenha a prática de alguma coisa, aí vai somar todo dia com o que eu estou falando aqui, com a prática, e aí vai ganhar uma habilidade que pode até dizer, olha, eu tenho muitas habilidades relacionadas ao empreendedorismo porque eu pratiquei. Aí muitas vezes a gente lê um livro, pega um livro bom demais, aí lê e entende. E diz assim, eu sei o assunto. Pode até botar no currículo que tem aquela formação, que sabe, mas assim, na hora de colocar a habilidade que você tem, habilidade não é conhecimento. É isso que eu quero dizer. Habilidade é uma certa facilidade de fazer algo inconscientemente. Tá? Por exemplo, no meu caso aqui, né? Já dei esse exemplo para vocês. Eu dou aula há 20 anos. Né? Já fiz alguns cursos, assim, muitos cursos de verdade alguma. Ou seja, eu entro aqui para dar uma aula, eu tenho a habilidade de dar aula. Tá? De repente, alguém que fez um curso de pedagogia, terminou agora, e nunca teve muita prática, ele vai ter muito mais conhecimento do que eu, ou ela, em pedagogia, em técnicas educacionais, mas a prática da sala de aula são 20 anos. Ou seja, eu tenho essa habilidade. Então, ter habilidade requer isso. Aí agora, qual é o exercício que eu quero que vocês façam? Vocês vão pensar nas experiências, somente. Vocês já fizeram o quadro da competência, Ikigai, essas coisas. Vocês vão pensar uma por uma. Vai pegar o post-it desse aí e vai colocar assim, só uma. A principal experiência que vocês já tiveram na vida em relação a trabalho. O que é que vocês acham que a experiência foi mais relevante? Escreve no post-it e coloca aí. Mas aí eu vou da empresa? Não, é a atividade que você exerceu. Tipo assim, eu dei aula particular de matemática 2 anos, ou 1 ano, ou 6 meses. Tá? Por exemplo, quem for músico, eu sou músico, eu toco violão há 3 anos, 4 anos. Não precisa ser necessariamente uma habilidade ligada à engenharia. É uma habilidade que vocês têm. É uma habilidade que vocês têm por alguma coisa. Você tem o inglês, não é isso, Maíra? Você? Inglês? Pronto. Você é professor de inglês? Pronto, pode colocar aqui, professor de inglês. Certo? Que é uma experiência. Só uma. Só uma para a gente fazer um exercício somente com uma. Depois eu digo, pega outro exercício e faz a outra. Mas vocês vão repetir o exercício. Então, qual é a atividade? Vou pegar o exemplo da Maíra aqui, professora de inglês. Quais são as habilidades que você adquiriu, ou que você acha que você adquiriu, atuando como professor de inglês? Tá? Então, aí você vai pegar uma experiência, mas dessa experiência você ganhou múltiplas habilidades. Né? Da aula, por exemplo, e outras que você tenha adquirido. Né? O meu caso, por exemplo, eu dou aula, como eu falei, só que eu não vou nem pegar os 20 anos, eu vou pegar o tempo da pandemia para cá. Nunca tinha dado uma aula online. Qual foi a experiência que eu adquiri? Dando aula online e dando aula desse jeito que eu estou dando. Eu adquiri, experiência não, a habilidade que eu adquiri. Eu adquiri uma habilidade de um videomaker muito paia, que eu estou gravando ali, quando terminar ali eu boto para cá. Mas eu edito tudo. Tudo sou eu que está gravando aqui. Tudo quem faz sou eu. Eu gravo a tela, quando termina eu junto aquela imagem com essa, com tudo que está aqui, gravo o vídeo e vai para o canal do YouTube. Isso não é uma habilidade típica de um professor. É uma habilidade típica de um professor que se determinou a fazer aula online, a botar as coisas no YouTube
E, portanto, eu fui aprendendo cada coisa. E aí eu sei fazer. Eu adquiri habilidade, tipo, essas habilidades de tecnologia, usar essas ferramentas todas que eu sei usar. Por quê? Porque eu estou 2 anos, 3 anos gravando, termino a aula, eu sei fazer isso. E eu adquiri essa habilidade. Então, provavelmente, por exemplo, Maíra, apesar de ser professora, ela pode ou não ter dado aula online, pode ter... Qual foi a habilidade que você adquiriu, por exemplo, com aulas online? Se você faz uma mentoria, se você dá aula... Então, tem habilidades tecnológicas, se você usou uma ferramenta Zoom, alguma coisa para dar aula na pandemia, por exemplo, você adquiriu alguma habilidade. Qual foi a habilidade que você adquiriu? Que você acha que, não, isso aqui, essa habilidade eu tenho. Entenderam aí a ideia? Estágio, por exemplo, está no estágio, Daniel faz estágio, né? Onde, Daniel? Apoia. Pronto, ele faz estágio, não é uma costura, não é isso? É, no investimento. Pronto, então, nessa experiência, quais foram as habilidades que você adquiriu? E vocês podem colocar também quais são as habilidades que você pode adquirir nessa experiência que você não está adquirindo ainda, mas você sabe que você pode. Tá? São 2 coisas, é pensar o que foi adquirido na experiência e o que não foi, mas poderia ter sido, se eu tivesse exercitado mais. Pronto, eu vou dar 10 minutos para vocês pensarem aí, mas antes dos 10 minutos, eu vou colocar aqui eu vou colocar algumas habilidades. Eu já tinha preparado isso aqui, acho que isso eu já tinha mostrado em outra aula, e eu vou só reforçar aqui. Lembram das 26 habilidades para o trabalho que eu mostrei? Lembram das 10? As 10 estão aqui. Tá? Então, vou dar um exemplo. É por isso que, assim, é a forma de pensar. Uma pessoa, por exemplo, vou pegar o caso da Maíra, que aprende um idioma, tá? Além do conhecimento no idioma específico, da habilidade do idioma específico, eu já ouvi falar, eu não sei 3 idiomas, mas eu já ouvi falar que depois que a pessoa sabe muito inglês, sabe muito português, começa a adquirir uma certa habilidade meio que natural para aprender outros. E aí é por isso que tem gente que fala 4, 5 idiomas, porque pegou a ideia de, tipo, a habilidade de aprender línguas. Tá? Então isso é uma habilidade. Então tem alguma... por que eu estou colocando isso aqui? Porque essas são 10 habilidades que são mais exigidas pelo mercado hoje. E são habilidades que são um pouquinho genéricas e a gente não para pensar nelas. Essas 2 primeiras, pensamento analítico e pensamento criativo, elas são típicas, vamos dizer assim, de pessoas que atuam na área de exatas, computação, tecnologia e tal. O que é? O pensamento analítico, lógico, é muito mais natural para quem faz algum curso na área de exatas, né, tecnológicas, do que para quem é de outra área. Ou seja, fazer engenharia, eu estou pegando a atividade que vocês fazem, que todos vocês fazem juntos, que é o quê? Fazer engenharia. Então, ao fazer engenharia, quais são as habilidades que vocês adquirem? Não é isso que eu quero que vocês façam aí, não. Eu estou dando só o exemplo. Quais são as habilidades que vocês adquirem ao fazer engenharia? Pensamento analítico é uma. Talvez isso aqui seja outra. Essa, outra. Alguém falou que, tipo, na hora que eu mostrei isso, acho que foi na turma de administração. Foi aqui mesmo, foi o Fábio. Que disse que essa aqui eu tenho. Resiliência. Eu faço engenharia. Ou seja, eu faço alguma coisa que, tipo, é muito dura e eu me viro nos 30. Então, tudo isso aqui são habilidades que, de repente, vocês podem ter adquirido na atividade que vocês estão fazendo. Eu não quero que vocês se prendam somente em habilidades típicas. Eu coloquei isso aqui para vocês olharem para cá. Essa habilidade aqui de liderança, por exemplo, influência social, eu adquiri em algum lugar, tá? Porque não é uma ciência exata. Então, eu quero que vocês pensem, por exemplo, a Maíra sendo professora de inglês e fazendo engenharia, talvez ela nunca tenha parado para dizer quais foram as habilidades que eu adquiri ali. E é esse exercício que eu quero que vocês façam. Por quê? Porque a partir desse tipo de exercício, aí você diz assim, eu vou agora realizar outra atividade, vou fazer outra disciplina. E todas as vezes que vocês forem fazer uma disciplina nova,
entrar no emprego novo, entrar em qualquer coisa, ao invés de perguntar o que é que eu tenho que fazer, é perguntar quais são as habilidades que eu posso adquirir aí. Eu vou sair bom daí em quê? Além de ter recebido meu dinheirinho fazendo essa atividade, eu vou sair melhor daí em quê? Então, esse é um jeito de pensar diferente a partir de... Aí é experiência do passado que vocês já tiveram e quais foram as habilidades que vocês ganharam. Para que, a partir de agora, vocês, antes de embarcar em qualquer experiência, pensem um pouquinho antes, eu vou ganhar o que aí? Em termos de habilidade. Porque quando você somar a habilidade com a experiência, vai lhe dar a competência, que é o que as pessoas contratam hoje pela competência da pessoa. Né? Então, é isso. Agora sim, agora parei de falar. Vocês podem trabalhar 15 minutos aí, 20 minutos. E daqui a pouco eu vou começar a perguntar, vou pedir para vocês falarem. Aí cada um dá os exemplos para a gente ir se ajudando aqui mutuamente, tá? A aula hoje é assim. Tem post-it ali, tá? Eu prefiro que passe no post-it. Escrever no post-it, porque a gente pode tirar, pode mudar. Eu posso pedir para vocês, ordena. Aí ordena, você tira um, bota outra. Tá cheio de post-it aqui, ó. Tem cadeira ali, que escrever aí nessas cadeiras ruins, né? As habilidades também, post-it. Oi? As habilidades post-it. Tudo. Não, coloca no post-it que fica melhor. Experiência e habilidade, né? É para experiência e habilidade. É. Basicamente, a aula de hoje vai ser o quê? Vai ser isso. E a meia hora final vai ser relacionada a bio. Como melhorar a bio, como melhorar aquele currículo. Mas como melhorar aquele currículo tem a ver com essa atividade aí. Tá? Então a Andressa precisa sair agora às 18 horas, não é isso, Andressa? Aí você aproveita esses 10 minutos que falta, que você ainda está aqui, para falar da sua experiência e das habilidades que você aprendeu nessa experiência. De brinde, para sair mais cedo, ganha aqui, que é a primeira a começar a falar. A experiência que eu citei é que eu fui técnica de processos químicos e petroquímicos por 3 anos na indústria. Trabalhei no processo de PVC. E as habilidades que eu desenvolvi foi principalmente pensamento analítico, porque na indústria nem sempre o que é para funcionar de um jeito funciona de um jeito, então você tem que desenvolver a capacidade de pensar de forma assertividade, porque não dá muito tempo para ser prolixo, tem que ter uma comunicação clara e direta. Liderança, porque é natural um grupo de pessoas surgir com a liderança, então você acaba desenvolvendo essa habilidade, mesmo que você seja tímido. Adaptabilidade, porque você tem que ser adaptado, como eu falei, nem tudo é como deveria ser, então às vezes eles mudam você de região, mudam você de horário, mudam você de equipe, você tem que se adaptar a isso. Inteligência emocional, saber dividir o que é pessoal e o que é trabalho, porque você não precisa gostar da pessoa que você trabalha, mas você tem que saber lidar com essa pessoa no ambiente de trabalho, é importante. Você não levar as coisas para o pessoal. E boa comunicação, porque mesmo que você seja tímido, mesmo que você não goste de se expor, você vai ter que ter uma comunicação clara entre as pessoas que você está. É importante você desenvolver essa habilidade de saber falar em público, de saber se comunicar, de saber se expressar. Então, para mim, essas 6 habilidades foi a que eu mais desenvolvi. Nessa experiência de quanto tempo? 3 anos. E agora você está tendo outra experiência? Agora eu sou trainee em outra empresa. Eu fui estagiária dessa empresa
Porque assim, a sua pergunta é mais marcante, a minha mais marcante é essa, porque eu só tinha 19 anos quando eu entrei nele. Isso, perfeito. Aí foi o maior choque, assim, pra mim. Hoje eu já estou um pouquinho mais velha, hoje eu trabalho como trainee, mas hoje essas 6 habilidades são as que eu acho que me acompanhou dos meus 19 até os meus 20 e poucos. Não, então, excelente. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas é um objetivo também. O caso dela, ela tem experiência de 3 anos, além do curso aqui, na engenharia petróleo civil, química. E ela saiu de uma empresa e foi para outra. Naturalmente que para ela sair de uma empresa e ir para outra, deve ter passado por um processo seletivo, que envolveu escrever um currículo, envolveu uma entrevista, envolveu uma bio, que na verdade uma entrevista é você falar sobre si mesmo num processo seletivo. Então eu acabei acertando aqui numa experiência que talvez nem todo mundo aqui tenha essa experiência dela, mas sem dúvida nenhuma a experiência que ela teve e as habilidades que ela adquiriu na experiência passada foram decisivas para onde ela está hoje. Essas coisas precisam ficar claras quando você escreve uma bio, quando você escreve um currículo. Porque toda vez que vocês vão escrever o currículo, vocês pensam apenas na formação que tiveram e o diploma é só o diploma. As matérias que vocês fizeram é um conjunto de matérias. Vocês vão mandar, o cara vai pedir o histórico de vocês. O histórico de vocês são quase todos iguais. Engenheiros no Brasil inteiro, os históricos são quase todos iguais. Claro que as notas é um pré-requisito, as notas dentro daquele histórico podem ser diferentes, mas no geral as matérias são quase todas iguais no Brasil inteiro. Ou seja, o processo seletivo, quando ele se dá, ele não se dá pelo histórico. As notas têm um peso, mas é um peso às vezes menor do que vocês podem imaginar que seja. A menos que destoe muito, porque quando a nota destoa muito, tem um peso muito grande. Se a nota ficar ali na média, a média é a média. Certo? O que é que destoa? Por isso que na hora que você vai fazer uma bio, que você vai escrever uma bio, um texto, e você vai escrever um currículo, o que você precisa colocar no texto é tudo que ela falou. Tudo que ela falou. Por quê? Ela, para mim, ela falou. Porque eu estou com a oportunidade de estar com ela aqui na sala. E para alguém que só vai falar numa segunda etapa, que primeiro antes tem que mandar o escrito, que você tem que convencer antes pelo escrito, senão você não vai nem para a entrevista. É por isso que escrever a bio, bem escrita, olhar para ela de novo, corrigir, ir para o ChatGPT, professor, tá bom, essa frase tá ruim, essa frase tá melhor. Porque às vezes são 2.000 caracteres, às vezes é meia página, é uma página. Só que é talvez a página mais importante da vida de cada um. Por quê? É a apresentação do cara para qualquer lugar. É aqui a minha bio. Vamos gastar tempo, vamos pensar. Então, esse exercício aqui da experiência, eu vou passar pelos outros agora, mas só para concluir o caso da Andressa ali, por que eu pedi para fazer? Primeiro, experiência dá habilidade. Curso só dá habilidade se você praticar muito. Eu vou fazer o curso de cálculo e eu vou fazer trocentas questões. Eu vou fazer o curso de inovação e empreendedorismo e o que o Seton botar para eu fazer, eu vou gastar 3 horas por dia. Se tiver esse tempo. Vai sair com mais habilidade naquilo do que os outros. Por quê? Porque teve a experiência prática. E o que eu quero que vocês passem a pensar é, na hora de escrever uma bio direito, decente, fazer esse exercício para cada experiência. Porque se eu pegar um currículo de alguém, ou provavelmente quem trabalha com recrutamento, a pessoa vai dizer assim, eu sou muito bom em AutoCAD, ou eu sou muito bom em Revit, ou eu sou muito bom em Trello. Tá. Aí eu vou olhar as experiências.
Curso de Trello. Curso? Não. Trabalhei numa empresa que usava o Trello ou usava o Microsoft Project e gerenciei um projeto durante 1 ano ou 2 anos usando essa ferramenta. Aí a pessoa vai dizer, rapaz, o cara além do curso ainda praticou. Toda vez que a gente vai olhar alguma coisa, a gente faz tentar aderir. Ah, esse cara aprendeu isso aonde? Né? Então é por isso que é muito importante na hora de escrever a bio e na hora de colocar as coisas no currículo que as coisas estejam compatíveis. Compatíveis é o quê? Se você é boa em alguma coisa, você estudou aquela coisa ou você praticou as duas coisas. O melhor dos mundos é o quê? As duas coisas. Fez o curso e tem a prática. É só isso que é o processo. Beleza? Agora eu quero ouvir outra pessoa. Maíra. Como tem aula de inglês? Porque é a experiência mais longa. Quantos anos? 3 anos. E acho que as habilidades que eu adquiri foi tecnologia com aula online. Eu comecei a trabalhar numa escola para criança, não tinha nenhuma experiência com criança também. E aí depois eu fui para a faculdade, não tive tempo mais para a escola e passei para aula online. Melhorar a técnica de estudo de idiomas. Quando eu comecei a dar aula de inglês, eu estava fazendo espanhol. E a forma como eu dou aula hoje é a forma como eu vejo que foi melhor para mim aprender o idioma mais rápido. A paciência e a resiliência com os alunos. E eu tenho um aluno mais velho, que tem mais dificuldade. Lidar com pessoas com deficiência, tem um aluno com autismo e tem um aluno com TDAH. E autopromoção. Comecei a perceber como eu valorizo o meu trabalho, o meu tempo. E antes, quando eu comecei a dar aula, eu meio que aceitava qualquer pessoa assim para dar aula. Deixava que os alunos meio que bagunçassem o meu horário, porque eu queria dar aula para aquela pessoa, ou coisas assim. E aí depois eu comecei a perceber que não era assim que funcionava, até porque eu tenho as minhas prioridades que é a faculdade e os trabalhos. E aí depois eu comecei a perceber como eu posso melhorar a forma como eu abordo para o aluno perceber que tipo de pessoa que o professor também está procurando. Tem como você aprender inglês em diversos, para trabalho, para business, para escola, para gramática e vocabulário. Então eu comecei a perceber como melhorar a minha autopromoção. Beleza. E na verdade, eu não entendi muito autopromoção. Na verdade, você começou a fazer melhor a autogestão, a gestão do tempo, né? Também. E a promoção é a habilidade de venda. Isso, também. É a habilidade de venda. Depois isso. que eu percebi como valorizar o trabalho, eu percebi melhor na minha autopromoção. Isso, tá bom. Fora a experiência, qual é a outra experiência mais relevante que você tem? O meu trabalho atual, que é como trabalho na prefeitura, na Secretaria de Infraestrutura, para uma empresa particular, e aí agora eu estou lidando muito com essa gestão de prefeitura e também o conflito interno que a gente tem muito da empresa privada com a política e também a área de ambiental, que era uma área que eu não pensava de jeito nenhum. Na área de engenharia civil, as aulas de disciplina de ambiental para mim eram as piores que tinha. E agora eu estou lidando muito com essa parte ambiental, então eu gosto bastante. Então para mim foi uma habilidade que eu adquiri por conta do trabalho. Perfeito. Aí eu quero que você vai fazer, você e todo mundo, né? Vai fazer o seguinte. Não aqui agora, não hoje. Você vai pegar a experiência que já está feita, você vai pegar a experiência, essa outra, da secretaria, e faz uma coisa parecida com essa. Notadamente, você tem mais tempo nessa do que você tem na outra. Só que além dessas duas experiências, você tem a experiência de um curso de engenharia. Se eu fosse selecionar você para qualquer coisa, para trabalhar num projeto tipo de desenvolvimento de software, que é o que eu faço, as 3 atividades são relevantes. Idioma, esse trabalho que você faz na secretaria e o curso de engenharia. Você pode, de repente, quando a pessoa vai olhar para o perfil de alguém, vai olhar para tudo que a pessoa fez. Muitas vezes, não somente o curso de engenharia. E a gente acaba, dentro da universidade, é tanta
engenharia, cálculo, física, matemática, aí faz o teu currículo. A pessoa, não, fora teve o quê? Aprendeu o quê? Ah, fez atividade física de alguma coisa de esporte coletivo, liderança. Tem outras coisas na vida além do currículo estar ligado a uma formação. Até porque depois dessa formação pode ter outra, pode ter outra, pode ter outra, e você vai adquirir um conjunto de habilidades que daqui a pouco, por exemplo, na verdade eu acho que pouca gente se interessa hoje, eu estou com 53 anos, quase 54, pouca gente se interessa hoje em saber se eu sou engenheiro civil, mecânico, químico, petróleo, acho que quase ninguém sabe. A não ser quem entrou nos meus vídeos sabe minha vida. As pessoas em geral sabem assim, tipo assim, o que é que o Satão sabe? O que é que ele tem competência para fazer? Né? No meu caso específico, porque eu tenho essa diversidade. Claro, o médico é um médico. Só que o médico é um médico, mas ele tem especialidade em quê? Né? Então, a gente até olha também para esse tipo de coisa. Por exemplo, eu olho, para, às vezes, a gente vai fazer um exame. Será que o médico tem habilidade com aqueles equipamentos, com tecnologia? Ele tem o melhor equipamento? Né? Então, tem uma série de outros critérios que a gente acabou usando. E aí eu quero que vocês coloquem esse papelzinho aí no Miro. É só pegar, transforma esse post-it, cria lá um quadro, bota esses post-its lá no formato do stick, copia, né, e cola lá, e coloca, se teve dúvida, professor, eu só tive uma experiência, ora, bota somente uma experiência, tá? Se teve duas e acha relevante botar duas, coloca duas. Se teve três, como é o caso dela aqui, coloca três. Uma experiência que eu quero que vocês coloquem, que é comum a todo mundo, é o quê? No curso de engenharia, quais são as habilidades que eu estou adquirindo? Aí bota lá um conjunto de habilidades. Depois que vocês fizerem essas coisas, vocês vão estar com uma autoconsciência maior em relação a quais as habilidades que eu realmente tenho. Até porque a Andressa colocou ali 10 habilidades, sei lá. Será que ela é boa, muito boa em todas as 10? Andressa, qual é que você é melhor? Melhor? Eu acho que pensamento analítico. Pronto. Veja, isso é uma escolha. Todas que, provavelmente, aquelas habilidades que ela adquiriu ali, ao adquirir, ela nem estava pensando em adquirir. Ela estava fazendo inconscientemente. Trabalhando, aí faz um dia, aí tem uma reunião, tem que apresentar uma coisa, tem que convencer um cara para trabalhar, o cara hoje está triste, não quer trabalhar, e um monte de coisa que acontece no dia a dia de um projeto. E aí ela vai adquirindo habilidade. Só que, a partir de agora, vamos dizer assim, a partir de um determinado momento da vida dela, ela pode dizer assim, não, eu quero conscientemente adquirir essa habilidade. E a partir daí tudo muda. Por exemplo, se ela tem bom lá o pensamento analítico, ela pode entrar no ChatGPT e perguntar como é que eu aprimoro o meu pensamento analítico. Eu vou deixar as outras um pouquinho para lá e eu vou focar só assim, eu vou treinar conscientemente meu pensamento analítico. Aí o que é que tem para se aprender um pensamento analítico? De repente, é tipo uma musculação, sabe como é uma corrida? Todo dia resolver um problema, botar um probleminha assim mais complicadinho, pegar um jogo, tem jogo que trabalha com a parte de neuroaprendizagem e tal, todo dia joga ali 2, 3 jogos, quiz, enfim, coisas que vão fazer com que ela aperfeiçoe, treine o pensamento analítico, porque a partir de agora ela pode trabalhar aquilo conscientemente, né? Porque você pode, aprender uma habilidade, aprender inglês, somente falando, escutando o que o povo está falando, repetindo, tentando falar, ou você pode dizer assim, não, eu vou parar tudo e eu vou fazer um curso para eu aprender conscientemente o inglês. É diferente. É tipo assim, eu estou colocando como objetivo de vida melhorar aquela habilidade. Jéssica. Eu não coloquei nenhuma experiência muito longa minha. Eu tive algumas, mas eu coloquei que eu acho que é a principal para mim, que é a que eu estou tendo atualmente. Eu acho que tem me auxiliado muito até no meu pensamento analítico aqui dentro da faculdade, que é o meu estágio. Eu estou estagiando na empresa de segurança no trabalho. E eu já trabalhei em 2 áreas ali dentro, sendo uma delas a de segurança do trabalho e a segunda é social. Não sei se vocês sabem o que é, mas é uma área do governo. Que justamente é o que eu coloquei aqui como aprender sobre NRs e sobre normas governamentais. Eu acho que isso se aplica ao número 7 e ao
número 5. Tem me auxiliado muito porque eu tenho aprendido muito sobre a segurança do trabalho e muito sobre direitos, deveres, documentações governamentais. Eu também coloquei ciência de organização e criação de documentos. Eu trabalho com a curadoria, então eu acabo lidando com muitas empresas e eu acabo aprendendo cada vez mais sobre ter atenção aos detalhes. É uma coisa muito importante ali dentro. Eu também coloquei flexibilidade e agilidade. Como são várias empresas, acaba que você sempre está em contato com eles, sempre está em contato com documentos importantes. É para você levar, Brasil. Levar para transportar para o Miro. Licença, desculpa, Jéssica. Ó, todo mundo vai fazer o seguinte. Se não tem tempo de colocar os post-it do Miro escritinho, pelo menos tira uma cópia e arrasta a foto para lá para o Miro. A primeira coisa que todo mundo faz, que depois que arrastar, depois transforma ele nos post-itzinhos do Miro, tá? O que é importante é eu ver pelo menos essa foto que vocês fizeram aqui. Não precisa me entregar, mas tira a foto e bota lá de preferência hoje ainda. Pode seguir, gente. Você, é isso. Porque como são várias empresas e a curadoria é um contato direto com eles, acaba que vários momentos você lida com a situação muito séria, algo que precisa de normas. E foi até algo sentido hoje, que às vezes você tem que entrar muito na parte do direito, então você tem que ter essa agilidade, essa flexibilidade, estar ali sempre aprendendo mais sobre essas normas. E eu coloquei liderança e influência social também por isso, que a gente está sempre em contato direto, ou seja, não existe um piso de seu superior. Se você está ali naquele momento, é com você e você é o líder naquele momento. Acho que só. Perfeito. Aí o que eu quero reforçar dentro do que você falou, veja, eu vou procurar fazer comentários diferentes do que eu fiz no anterior, porque senão eu vou ficar repetindo, né? Uma coisa interessante aí que você fez foi tipo olhar muito para ali. Por que é importante olhar para ali? Porque se tem um relatório do Fórum Econômico Mundial dizendo que o trabalho do futuro, que as empresas estão procurando aquilo ali, e você já sabe que está procurando aquilo ali, então na sua bio, no seu currículo, é importante, de repente, se você tem habilidade, você não vai inventar a habilidade que você não tem. Mas se você tem você sabe que essa habilidade específica, ela citou quase todas ali. Né? Atenção aos detalhes. Inclusive, atenção aos detalhes é uma coisa que eu nunca tinha visto posta em lugar nenhum. E é uma coisa importantíssima. Eu valorizo muito, por exemplo, o curso que eu montei para vocês é um curso cheio de detalhes. Todo tipo de ferramenta, vídeo, todo cheio de detalhe. E eu adoro quando alguém faz uma pergunta sobre um detalhe. Porque assim, pergunta genérica. Não, professor, não entendi isso. Não entendeu o quê? Seja específico. Porque quem é específico vai em detalhe. E esse cuidado é importante. Então, essas habilidades que tem aí, qual é a recomendação que eu dou? Não somente essa. Olha para a lista das 26, procura, tipo, aí são gerais. São habilidades gerais. Mas vamos imaginar que você estivesse disputando uma vaga ou procurando uma coisa específica. Tipo de técnica química, ou alguma coisa ligada ao setor público, especificamente meio ambiente, setor público. Aí você, ao invés de se focar somente nessas genéricas, você tenta colocar algumas habilidades relacionadas ao que a empresa está procurando. E às vezes, o que a empresa está procurando, tipo assim, pode ser que é raro isso, mas vou pegar um exemplo que talvez não seja o melhor, mas talvez o idioma não, mas talvez ter a habilidade de uma professora talvez não vá servir para a Maíra tentar um emprego numa construtora, por exemplo. Na verdade, essa habilidade de professor, de saber ensinar, é uma habilidade que todo mundo quer. Se a pessoa sabe ensinar, vai saber capacitar as pessoas ali na empresa. Ou seja, é muito importante, não necessariamente você ser professor. Um pouco que a Andresa falou. Se comunicar bem, falar, se expressar, explicar bem, pegar uma equipe que não sabe para onde vai, dizer assim, olha, sabe fazer isso, né? Vamos aprender aqui, ó. Como é que aprende assim, aqui, aqui, aqui. Algum de vocês, eu não sei quem foi que falou, da habilidade de aprender idiomas, por exemplo. Você falou alguma coisa que você vai ganhando. E de fato, essa experiência que ela tem na habilidade de aprender idioma, eu comecei a ter também relacionada à tecnologia. Eu pego um software, aprendo meio mal assim em uma manhã, um software novo.
Porque eu já aprendi vários. Depois que você aprendeu vários, pegou o conceito, ele pegou a ideia e tá. É rapidinho. Isso é uma habilidade importante. De aprender alguma coisa, né? Você? Não. Eu não fiz, mas eu não sou desse curso, eu só vim acompanhar. Ah, tá. Então você veio por indicação. A Jéssica disse, a aula é boa, vem assistir. Eu tô gostando bastante. Muito bem, muito bem. Rodrigo. A experiência que eu tive aqui foi que eu estagiei por 8 meses em obras. Antes de começar a obra, eu fazia do SESMAC e eu consegui uma oportunidade de estágio no interior mesmo. E foi em 4 obras e algumas experiências durante esse tempo. Uma delas que eu coloquei aqui foi a atenção aos detalhes, porque uma obra está sempre cheia de problemas, você está sempre verificando o que tem de errado, o que está certo. Mas deixa eu fazer só uma pergunta, eu fiquei com uma dúvida aqui, porque veja, 4 obras podem ser 4 obras de prédio, de um prédio, ou 4 obras de uma casa, ou pode ser uma ponte, por exemplo. O tipo de construção pode lhe dar habilidades ou experiências diferentes. As obras foram iguais? Não, foram 2 quadras qualitativas, uma foi uma creche e outra foi uma reforma. Então foram 3 experiências Diferentes. Mas as habilidades que você vai contar pra gente aí, elas foram... Em geral. Tá. A coisa que eu falei foi a questão dos detalhes, que foi a questão de prestar atenção no que está certo, o que está errado, para poder solucionar os problemas, o trabalho em equipe, também junto com essa outra que é uma comunicação melhor com os colegas de trabalho, está sempre se comunicando para poder ir solucionando os problemas e até mesmo acelerar o processo. Também o trabalho de equipe, que também se comunica com essas outras habilidades e conseguir solucionar problemas fáceis e difíceis, porque, como eu disse, sempre tem problemas assim, hora ou outra você vai ter que estar resolvendo coisas. Então, foi uma habilidade que eu acredito que eu adquiri nesse tempo. E, por último, aqui, direção à obra, materiais, funcionários, execução e leitura de projetos foi alguma das coisas que eu aprendi nesse tempo. Uma das habilidades que eu mostrei aqui do DNA do inovador, do livro do Clayton Christensen, é a associação. Associar. Aí a minha pergunta é, você fez a associação no seu trabalho do que você está fazendo aí com coisas das matérias daqui da UFAL ou do SESMAC? Por exemplo. Não sei explicar mais. Por exemplo, gerenciamento de obra. Porque aqui no UFAL ainda estou no terceiro período. Sei. Então não tem matérias específicas, mas, por exemplo... Resolver problemas complexos, por exemplo... lembrando com cálculo, analítica, álgebra. E no SESMAC eu consegui pagar materiais de construção civil, tipo laboratórios, e já lembrou um pouco da parte da questão de como fazer concreto e tal. E já levei isso, essa experiência dentro da faculdade para a obra. Beleza, muito bom. Parabéns. Eu coloquei a experiência em iniciação científica. Eu faço iniciação científica há 3 anos, projetos diferentes, mas no Brasil total uns 3 anos já. E eu acho que é uma das melhores experiências, assim. E aí, como habilidade, eu trouxe trabalho em equipe, porque a gente precisa colaborar com... É em grupo de pesquisa. Qual é o curso? Eu faço engenharia química. Eu faço iniciação científica na parte experimental. Só faltou dizer o seu nome. Beleza. Desculpa. Eu trouxe trabalho em equipe, porque a gente precisa aprender a trabalhar com escolas, porque por mais que os projetos sejam individuais, acaba que todo mundo meio que participa e trabalhar com os orientadores também. Uma independência e autonomia, porque a gente precisa, eu pelo menos aprendi que em alguns momentos a gente tem que tomar a frente de algumas partes que precisam ser realizadas. Gerenciamento de tempo, porque a gente faz um paralelo com a faculdade, então tem que entender quais são os prazos e as prioridades. Pensamento analítico, uma boa comunicação, raciocínio. Perfeito, perfeito. E algumas coisas, por exemplo, esses 3 projetos foram em quê? 2 foram relacionados à absorção, e aí um foi em relação a resíduos sólidos, e o outro foi em relação ao
um trabalho com Capim Elefante, e o de agora é um treinamento de comandos emergentes, na Uhum. aula da... Uhum. Beleza, já vi aqui. Sim, a experiência que eu coloquei é do esporte, né? Eu fui capitão do time de basquete do país por 2 anos, de 2018 a Você foi o quê? capitão Aham. do basquete. Eu também. Eu também. De 2018 até 2020. E eu coloquei essas habilidades, né? O leadership financeiro, social, porque você pode ser o bom capitão, né? Você tem que motivar, incentivar todo mundo. Mesmo que tenha uma coisa de errado, você vai chegar lá e com você. Tipo, motivação e ser autoconsciência. Isso também você tem que ter isso, porque você não pode, tipo, nossa, é como se fosse. Tipo, você não pode ser um bom capitão, né? Se você, tipo, chegar lá, o cara não é todo, gritar o seu tudo isso. Isso não vai dar, bro. Isso não vai dar. E o trabalho é em equipe. Uhum. É isso aí mesmo. Foi muito bom você ter colocado isso, né? Porque, de fato, o trabalho em equipe, a liderança, né? Que uma pessoa que tipo, é o capitão de qualquer time precisa exercer. Na verdade, eu falei aqui, eu brinquei que eu já joguei basquete há muitos anos, né? E seguramente parte dessas habilidades que eu já vi que falou, eu exerci na minha vida nas atividades mais adiante, vieram do basquete. E eu não imaginava, eu só pensei isso muito tempo depois. Eu não pensei isso antes. Por exemplo, no tempo que eu estava na faculdade, eu achava que tipo o meu aprendizado de basquete, tipo o que eu aprendi lá era não ia servir para nada. Mas na verdade serve e muito, né? Porque é administração, é liderança, é isso tudo que ele falou aí, né? Que é um pouco do que eu vou colocar aqui no finalzinho aqui. Qual foi a experiência que eu adquiri como coordenador de projeto? Aí eu botei aqui uma parte das experiências que eu adquiri, porque de professor eu já tinha falado aqui, né? Mas aí vocês assistiram a minha apresentação e viram que foi várias carreiras que eu tive dentro de uma só, né? E aí eu vou falar de outra aqui que tem boa parte do que está aqui, coordenar projeto, coordenar equipe hoje de 60 pessoas, eu preciso de boa parte das habilidades que eu já vi que colocou aí, que adquiriu num time de basquete, eu, coincidentemente, eu também acabei adquirindo também num time. Muito bom. Meu nome é Igor, me conhece. A experiência mais marcante que eu tive até agora é o meu atual emprego. Eu faço parte do Instituto do Meio Ambiente como fiscal do meio ambiente. Então, é uma profissão que ela aplica muito. Eu não entendi qual foi a habilidade. A habilidade não, a experiência. A experiência atual que eu tenho, que é mais marcante, é ser o funcionário público trabalhando no Instituto do Meio Ambiente como fiscal do meio ambiente. Trabalhar. E as habilidades que eu obtive mediante essa profissão, esse trabalho, elas estão voltadas mais ao âmbito interpessoais. E por quê? Por causa que independentemente de, por exemplo, eu não tenho formação agora, porque minha área é engenharia ambiental e sanitária, isso não atribui, de certo modo, a diferença entre eu e outro funcionário público naquele sentido ali, naquele nível, né? Mas as habilidades interpessoais, sim. Porque, por exemplo, eu saber fazer uma avaliação de impacto ambiental é um pré-requisito de uma pessoa que é formada na área. Então aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma. Você saber se comunicar bem, você saber fazer, por exemplo, umas habilidades da entrevista, isso você não vai conseguir com uma matéria dentro de um curso, na maioria das vezes. Mas sim com experiências que vem ao longo dos anos, né? Então as habilidades que eu no momento estou obtendo, né? É o raciocínio rápido, a calma e o foco, a comunicação clara e assertiva, um pensamento investigativo, e elas diferenciam um pouco do que está ali nos top 10, porque elas são muito específicas da minha área também, né? Então não vai ser tão coerente com o que está ali, né? Uma comunicação não violenta e a habilidade de dar entrevistas, né? É uma habilidade que eu comecei a desenvolver agora atualmente. E todas elas são habilidades, como eu disse, no sentido de lidar com pessoas, lidar com o público. Na minha atuação junto ao órgão, eu tenho que lidar com pessoas e essas pessoas geralmente são autuadas. Então, pessoas autuadas, elas às vezes se elevam, ficam estressadas, às vezes elas não entendem a legislação. Então, você tem que falar de maneira clara e assertiva para que aquele momento ali não seja um momento de estresse e
de preocupação tanto para quem está trabalhando quanto para quem está recepcionando a equipe técnica que está local, né? Então, eu coloquei esses pontos como habilidades que foram obtidas nessa experiência específica, que para mim, para a minha área, né, como profissional, é a mais marcante até então. Perfeito. Aí eu quero que você coloque parte disso que você colocou aí, que você falou, no texto da bio que eu pedi para vocês fazerem na aula passada. Porque além disso, veja, esse exercício vocês entenderam que ajuda no sentido daquele texto. Além do currículo, em algum formato que vocês vão fazer, teve gente que fez a bio no formato de currículo, não, a bio é um texto corrido. Não é ponto, é uma apresentação. Tanto que vocês de alguma forma vão pegar essa bio. Não significa que vão gravar assim, eu sou fulano e tal, adquiri experiência, não. Mas eu vou querer que vocês gravem um vídeo de pelo menos 2 minutos, como se eu fosse fazer o processo seletivo. Eu estivesse num processo seletivo com vocês. Vocês vão pegar, não se preocupem, que esse vídeo não vai para o meu canal do YouTube. Não se preocupem. Tem gente que já treme na base, não pode. Não. Dá nervoso uma vez, dá nervoso 2. Tem um tripé ali, viu? Quem quiser emprestado pode vir para cá gravar. Celular. É assim, vai, faz uma vez, não gostou, faz de novo, repete. Porque eu preciso do link para poder... Só que isso eu só vou colocar... Vamos fazer depois que o texto estiver aprovado por mim. Esse texto tá bom, então esse texto você vai se basear nele para gravar esse vídeo. Aí eu estou fazendo isso também porque tem muitos processos seletivos hoje que pedem um vídeo. A entrevista só acontece depois. O cara faz uma pré-seleção pelo vídeo. Então, como eu não vou selecionar vocês ficam mais à vontade, erra, grava uma vez, 2, 3 e faz isso, porque eu posso dar uma orientação em relação, inclusive, ao vídeo, né? Jadson. Para quem não me conhece, sou o Jadson. Coloquei aqui 3 experiências. O Jadson é engenharia da computação, tá? Falei um curso, tá? Isso. Eu acredito que sou muito daqui que não seria ser técnico. A primeira experiência que eu coloquei foi ser professor de matemática. Então, passei 4 anos. Vou explicar mais à frente um pouco essa experiência também, mas é porque faz parte. Então, fiz 4 anos de ciência e tecnologia, por 4 anos. E dentro desse PET a gente tem a oportunidade de ensinar para os alunos do PAESP. Para quem não sabe, o PAESP é um programa que fica localizado na MCTEC, que é voltado para alunos do ensino médio. Então, o intuito é de ajudar esses alunos que têm deficiências na escola, devido a diversos problemas que a gente sabe, falta de professores, etc., que eles consigam ingressar na universidade. Então, o PAESP, eu fui professor da professora Adriana e ela era do PAESP, eu fui professor do PAESP, ou seja, eu estou ficando velho, né? Pode seguir. Turma, inclusive, do PAESP. Oi? Foi a primeira turma. Fui aluno também do PAESP, quando era aluno do ensino médio, mas aqui sabe. Com habilidades, eu coloquei ensinar para um público grande. Uma coisa é você estar conversando com uma pessoa, explicando o seu raciocínio para uma pessoa, outra é para um público de, sei lá, 100 pessoas. Flexibilidade, porque não só no PAESP eu ensinei para alunos de graduação também, no nivelamento, por exemplo. Então são públicos diferentes, a gente tem que direcionar o que a gente sabe, a forma que a gente fala, a linguagem, de acordo com o público. Então a flexibilidade foi o que eu coloquei. E o outro foi empatia, porque como eu já tinha falado, esses alunos têm muitas dificuldades, principalmente em escola pública, então eles têm muitas dificuldades. Então a gente tem que entender essas dificuldades deles e trabalhar em cima disso. A segunda experiência que eu coloquei foi como desenvolvedor, então faço engenharia de computação, como o professor já falou. Então já participei de um centro de inovação chamado EDGE, do ABC, trabalhei com desenvolvimento de sistemas embarcados. Resumindo, são sistemas softwares voltados para o hardware. Então, e atualmente faço parte da LCCB. Então, faço parte do CISA, projeto CISA, tem um ano que
4 meses, mais ou menos. Então aqui eu já desenvolvo trabalho com desenvolvimento web, com aplicação de inteligência artificial, e as habilidades que eu adquiri ao longo desses 2 programas, né, foi o pensamento analítico, que lida com muito código, muitos problemas, e isso ajuda bastante. Resiliência, muitos erros, código, enfim, ajudou bastante na resiliência. Apresentar resultados, então, nessas 2 experiências, tive a oportunidade de apresentar o que eu consegui, mas elaborar slides, e também a experiência de ensinar ajudou nessa parte. E lidar com tecnologias no geral. Então, se você sabe bem programar, etc., você com certeza vai saber lidar com tarefas mais que não exigem esse pré-conhecimento sendo desenvolvedor. E a outra experiência que eu coloquei, que o professor também vai simplificar, é a Microped. O senhor fez parte da vida toda. Você vai terminar aqui no meu lugar. Então, 4 anos eu fui membro do PSMD, e com habilidades trabalho em grupo. A gente tem um grupo diversos cursos de exatas, diversas atividades, liderança dentro desse pé e eu fiquei como líder de centro por 2 períodos, então a gente tem que lidar com o desenvolvimento das atividades, das pessoas, como é que o grupo está se desenvolvendo, passar as informações para o grupo, etc. E por último, a última atividade foi feedback. Então, nessa papel de liderança, a gente tem que saber falar com as pessoas, né? Não é só reclamar, enfim, falar com a pessoa visando uma melhoria, falar o problema já visando em como isso pode ser melhorado. Então, Muito bom. Pronto, agora vocês estão sendo filmados. Eu que terminei. Mas, ó, ser filmado, assim, a câmera podia estar aí. Agora, se eu botasse a câmera para você, na hora que você estava falando, já ia mudar. Tá? Dá logo um nervoso, muda tudo. É normal. Primeira vez que eu fui dar uma entrevista na televisão, você está aqui falando, daqui a pouco a câmera chegou, não sai mais nada. Aí o que é? Habilidade de falar diante de câmera, essas coisas, é parte do processo. Não vai não pro canal do YouTube, fica tranquila, mas... Me chamo Maria Beatriz, faço linha desse grupo. E a experiência que eu escolhi foi a da empresa Júnior, que eu acredito que foi a experiência que eu consegui mais desenvolver diante das outras. E aí eu coloquei algumas aqui. A primeira delas, gestão de tempo. Eu acho que atualmente eu ainda estou na empresa Júnior, mas eu tenho que ser estagio e estou na paga as matérias. Então, assim, é muito importante que você tenha um administramento de tempo muito bom para conseguir lidar com tudo isso da melhor forma. Coloquei também a autoanálise, pois eu passei pelo processo seletivo para entrar na empresa e desde o processo seletivo, tanto quanto efetivado, você constantemente está se fazendo essa autoanálise. O que é que você desenvolveu, o que é que você quer desenvolver, o que é que você precisa para desenvolver aquilo. Então, isso foi muito importante para mim, porque antes eu não tinha esse costume, não sabia quais eram as minhas qualidades, o que eu precisava melhorar, e assim. Organização, tanto dentro da minha área quanto na faculdade mesmo, melhorou muito depois que eu entrei na empresa Júnior, porque eu precisava para poder ter as entregas, para poder cumprir com os prazos, tanto da empresa quanto da faculdade, prova. Então, eu tinha que ter uma organização muito boa para lidar com tudo isso. Oratória, eu sou uma pessoa muito tímida e antes da empresa Júnior eu não conseguia falar em público. Então, era muito difícil para mim alguma apresentação, alguma coisa desse sentido. E lá eu tive a oportunidade de ser desafiada e desenvolver isso. E eu acredito que eu estou constantemente evoluindo isso. Comunicação, vou lidar com pessoas muito
diferentes. É necessário ter uma comunicação assertiva, uma comunicação clara, pois a gente trabalha muito em equipe lá, então sempre tem outras pessoas envolvidas, você precisa ter uma comunicação muito clara e objetiva. Liderança, atualmente eu sou gerente, então eu tenho pessoas que eu preciso motivar, sabe? Empatia também, enquanto líder, você precisa ter uma escuta muito boa e ser empático com o outro, eu acho isso muito importante. Foi uma coisa que eu consegui desenvolver lá também, colocando em prática isso de fato, né? Entender o problema do outro para solucionar. E resiliência, para lidar com os diversos problemas que a gente enfrenta lá, de diversas áreas, não só da minha área, mas que seja como projetista, e aí a gente enfrenta muitos problemas e eu consegui desenvolver mais a resiliência para lidar da melhor forma e ressignificar isso, transformando uma coisa em outra, sabe? Enfim, acho que não é isso. Perfeito, muito bom. Muito bom. Vou dar sequência, vou comentar menos por causa da hora. No final eu vou falar alguns pontos que você tocou. Vinícius, eu faço engenharia de energia, sou lá do SAIC, aqui de CETEC. Eu trabalho com energia solar e vou ter como experiência que eu tive como trabalho de suporte técnico em energia solar. A primeira habilidade que eu coloquei foi a comunicação, era uma coisa que eu era muito cobrado na empresa que eu trabalhava, os superiores cobravam disso para saber como é que estava o andamento das atividades, fora a comunicação com o restante da equipe. A resolução de problemas complexos era algo que eu lidava muito, chegava numa obra do cliente e aí, o que está acontecendo com o sistema dele? Não tinha resposta, então era sempre uma complexidade de entender, que foi outro ponto que eu botei aqui, que é o pensamento analítico, entender qual era o problema que estava acontecendo e buscar soluções. Botei liderança, trabalhei em equipe, eu tinha uma equipe que trabalhava diretamente comigo, uma equipe de técnicos para poder trabalhar nas instalações. Trabalho em altura, então muitas vezes subia no telhado, subia numa laje do prédio, sei lá quantas áreas, então trabalho em altura eu coloquei também com mobilidade. Atendimento ao cliente, quem trabalha com suporte técnico, acredito que sabe, sempre lidar com problemas de clientes, então muitas vezes a gente chega alterado, chega com um tom um pouco mais elevado e a gente tem que lidar com isso. Instalação de sistemas fotovoltaicos, trabalhei também junto com o pessoal da equipe de instalação, então adquiri essa experiência, trabalhei junto com eles. Outra negociação, porque eu também tinha essa habilidade de vender um projeto, vender soluções que a gente entregava como pós-venda, soluções de suporte técnico, pós-venda, enfim. Organização, eu acho que era uma coisa que a gente tinha que ter muito, porque era uma carta de mais de 800 clientes, então muitos sistemas davam problema e a gente tinha que ter essa organização, essa gestão para atender todos eles e não deixar ninguém sem atendimento. E coloquei também habilidade na direção. Eu já sabia dirigir, só que eu nunca tinha pegado estrada, não tinha muita habilidade na estrada e para visitar os clientes eu tive que pegar o carro da empresa e até esses clientes, então é uma habilidade que eu coloquei que eu adquiri nessa. Perfeito, muito bom, Vinícius. Eu sou Natália, sou de engenharia civil e foi a mesma coisa da Amabi, só que no meu caso a maior experiência assim, que eu acredito que foi de diretora. Eu fui diretora de negócios, que era marketing, vendas, experiência do cliente pós-vendas. Então foi um mundo de problemas que a gente precisava lidar, né? Então eu digo assim que a EJEC foi a maior escola da minha vida e eu quero que as outras experiências que eu possa entrar, eu possa aprender mais ainda, né? Mas eu aprendi mais a ser uma pessoa melhor da empresa júnior. E o principal ponto que eu botei foi lidar com pessoas. Não só com os membros da empresa, com o processo seletivo, quando eu virei gerente e diretora, mas principalmente com clientes. E hoje no meu trabalho eu percebo que se eu não tivesse passado pela EJEC, eu ia chegar chorando em casa todo dia. Porque lidar com o cliente e quando você lidar com o poder aquisitivo alto é muito difícil porque ele não está nem aí para você. Senso crítico, porque você, como diretor, você precisa saber agir, saber pensar o que fazer naquele problema, saber como... Enfim, resiliência também. Na empresa a gente leva muita lapada e a gente tem que saber se erguer, né? Principalmente por sermos estudantes e não saber de nada. Então a gente precisa, enfim, gerenciar crises, criatividade, principalmente na área que eu trabalhava, eu precisava ter muita criatividade para fazer coisas novas, enfim. Empatia, principalmente entender que cada pessoa tem um tipo diferente, lidar com pessoas diferentes. Motivação, porque se a gente não se motiva na empresa júnior, a gente desiste e sai.
porque a gente não recebe, né? Vou pular alguns. Liderança, organização, porque são muitas atribuições, muitas atividades, a gente precisa dar conta da faculdade também, família, relacionamentos, enfim. Comunicação, porque se a gente não é claro, não consegue se comunicar de uma forma assertiva, ninguém entende, não se comunica bem. Autoconhecimento, porque faz a gente entender muito bem onde a gente quer chegar, o que a gente precisa melhorar, evoluir. E proatividade, porque na empresa júnior, se você não é proativo, você também não vai para lugar nenhum. Na vida. Daniel. Bom, meu nome é Daniel, eu estou período de engenharia química. Coloquei aqui algumas experiências que eu tive, que julgo ser mais importante. Participar de várias atividades universitárias, como monitoria, centro acadêmico e eventos. Eu fui monitor de 2 matérias na graduação, participei de 2 anos no centro acadêmico e principalmente gerente de eventos. Então acho que eu desenvolvi essas habilidades do sotaque que foram primordiais hoje para ser quem eu sou. Então, principalmente a habilidade de comunicação, como a Rodrigo falou também, eu era muito tímido, não conseguia falar de público, achava que era brincadeira, não sabia falar direito. E aí eu desenvolvi essa habilidade de comunicação, facilidade de apreciação em público, né, como a comunicação já é. Eu trabalhei em equipe, como eu trabalhei em eventos de algumas equipes, como eu também fui trabalhando. Transmissão de conteúdo, devido às aulas de monitoria, ajudas ao pessoal e tudo mais. E a principal habilidade que eu julgo que eu tenho hoje é o conhecimento ágil, que eu adquiri nessas atividades universitárias, que foi uma coisa que, quando eu passei na entrevista, foi uma pergunta que a André fez de cara assim: qual é a sua principal habilidade? E eu, de cara, já falei: pensamento ágil. E é uma característica minha, desenvolvida aqui na universidade. Também trabalho na Secretaria de Infraestrutura da UFAL, onde a principal habilidade que eu desenvolvi foi empatia escutativa, porque a gente trabalhava com pessoas com deficiência física, motoras, entre outros, pessoas cegas, pessoas surdas. E eu nunca tinha tido essa convivência com pessoas diferentes de mim, assim, em relação à deficiência. E lá também eu tive acesso ao mundo de normas da BNT, que é hoje o tema do meu trabalho, do meu estágio. Eu trabalho com o sistema de gestão de qualidade, que é esse gerenciamento de normas, de regulamentações da empresa. Certo? E também trabalho com treinamentos dos colaboradores lá, que é uma coisa que eu desenvolvi justamente nas atividades da universidade. Lá também, junto com a qualidade, eu trabalho com o sistema de gestão ambiental. Então, aprendo também gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos, entre outros indicadores, sustentabilidade e assim por diante. E o principal habilidade que eu julgo ser importante nessa atividade foi o senso de organização. Acho que eu não tinha muito essa necessidade de organização e estou aprendendo nessa experiência que eu tive. Beleza, muito bom, Daniel. Sou José Hamilton, eu faço engenharia ambiental e sanitária aqui. Eu consegui popularizar as meninas como experiência principal da minha graduação e da minha vida até agora, a experiência atual, que é a diretoria de marketing da Protec, esse ano está sendo um ano bem transformador para mim, enquanto pessoa e enquanto profissional. Eu nunca tinha pensado em desenvolver tanto. E vou listar aqui alguns pontos também que a gente consegue desenvolver e eu particularmente desenvolvi nesse ano. Alguns são pensamento analítico, porque a gente se lida com vários problemas durante o ano, e problemas podem vir de várias áreas diferentes, podem vir do mercado, podem vir de dentro da própria empresa, podem vir de alguma plataforma, e a gente tem que estar sempre tentando pensar qual é o lugar mais provável de ter vindo. Resiliência para sempre estar buscando ser firme ali nas ideias que são impostas, ou as coisas que você dá ao seu público. Vendas e parcerias comerciais também, que a gente acaba fazendo, e eu tive a oportunidade de fazer algumas durante esse ano. Liderança, porque eu tomo de conta de 2 áreas, então são 2 times separados, com pessoas diferentes, com personalidades diferentes, então a gente acaba tendo que lidar com vários tipos de pessoas. Pensamento crítico em relação às coisas que nos é apresentado, para sempre extrair alguma coisa melhor.
planejamento estratégico, porque somos diretores e a gente tem que gerir literalmente uma empresa. Então, todo o planejamento para o ano somos eu e mais 4 pessoas que fazemos. Então, definir as nossas metas, nossa missão, nossos valores, nossos OKRs, KPIs e tudo mais, tudo a gente que faz, utilizando todas as metodologias que a gente acha que vai contribuir. Gestão de tráfego na parte de marketing, com o Google Ads e outras plataformas de tráfego pago também, a gente consegue desenvolver. Isso linkado à análise de dados também, que a gente tem que estar sempre extraindo os dados dessas plataformas. Coloquei algumas plataformas aqui que a gente usa. Também você tem um pensamento um pouco mais focado em conseguir fazer associações. Então, geralmente quando a gente está na diretoria, tudo que a gente recebe de informação a gente acaba levando para lá. Então, nas aulas de geologia, a professora passava alguma informação que eu associava diretamente ao trabalho. Então a gente conseguiu fazer isso. Paciência, porque nem tudo na empresa é do jeito que a gente quer. Então, alguma coisa que a gente planeja nem sempre sai no tempo que a gente quer. Então, tem que ter um pouquinho mais de paciência. Técnicas de marketing, comunicação em geral, motivação para motivar o meu time. Então, tem que saber conhecer eles, saber os gatilhos que estimulam eles. E escutativa também, porque é uma coisa que eu me distraio fácil, então eu tenho que trabalhar muito a escutativa para conversar tanto com os clientes quanto com o meu próprio time. Muito bom, amigo, muito bom. Meu nome é José Salles, como o Assunção, eu sou aluno também do curso de Engenharia de Energias. No meu caso, é uma experiência que eu tenho desde que eu era bem novo, mas somente desenvolvi ela como trabalho recentemente, nos 2 anos. Eu programo desde meus 12 anos de idade, mais ou menos, mais pela vontade que eu tinha quando era mais novo de jogar, ver algum jogo, alguma coisa, queria mesmo que desenvolver aquilo dali mais coisado. Tipo, comecei basicamente programando em Lua, programação de linguagem bem antiga, por causa do jogo que eu gostava quando era mais novo, chamado Tigre. A minha tese de mestrado eu fui tipo usuário beta de Lua quando Lua estava começando. Aí você diz assim, é uma linguagem bem antiga. Tá certo. Pode continuar. Vai de Lua, pode ir para C Sharp. É que Lua é uma linguagem que foi desenvolvida no Brasil, na verdade no TecGraph, o laboratório que eu trabalhei lá no Rio, que é um laboratório tipo... Eu me inspirei muito no TecGraph para construir o LCCV aqui. E Lua é uma linguagem que é usada em vários... pelo mundo inteiro, para desenvolvimento de jogos e outras coisas mais. Eu usei para desenvolver uma aplicação de engenharia customizável, que na verdade foi a minha tese de mestrado, foi isso. No caso de Lua, eu acabei meio que pegando gosto, né? Um pouquinho a mais para programação. Não desenvolvi muito trabalho normal, foi mais parte de fazer modificações de jogos, ou então adição de algumas coisas. Customização, né? Customização de maneira geral. Basicamente é trabalhar no back-end de algumas coisas. Agora, em termos de trabalho mesmo, só que trabalhar nos últimos 2 anos, que foi mais como agora como freelancer, mais na parte de back-end e estudando um pouquinho mais de front-end. Então, na minha experiência, o que eu acabei pegando foi uma maior facilidade de análise de dados, de maneira geral, justamente por esse eu pegar, não desenvolver do zero alguma coisa, mas basicamente pegar algum jogo, alguma coisa assim e dizer, não, vou modificar tal coisa e sair conseguindo fazer associação. Entender, por exemplo, um jogo pronto, que é muito mais difícil, às vezes, você entender um jogo, entender um programa feito, às vezes é muito mais complicado do que você fazer um programa do zero. É chatinho de saber, não vou mentir não. Acabei adquirindo pensamento criativo, porque, como eu disse, na parte de Lua, quando eu ia fazer alguma coisa, como é que tal coisa vai funcionar quando eu aplicar dentro do jogo? Como é que isso daqui vai ativar em termos de uma imagem, quando ela vai ser demonstrada no próprio jogo em si? Foi uma das. Maior busca por conhecimento, é um negócio que eu tenho desde que eu era mais novo, como eu disse. Eu saí de Lua, fui para C Sharp, fui para Python, fui para Ruby, fui para Java, estou em JavaScript agora. Tendo, tipo, meio que para mim é mais o trabalho com tecnologia em si. É mais saber como é que a coisa vai funcionar. Relação com pessoas da área, sejam
o networking, que é um negócio que ajudou bastante, tanto para aprender a linguagem de programação, quanto aprender novos idiomas. O inglês para aprender a programar, não tem como não saber. Particionamento de problemas. Eu tinha muito problema com isso até os meus 19, 20 anos. Eu não sabia mesmo pegar um problema e sair particionando ele, tipo, de fato, dividir. Em problemas menores, né? Eu sempre pegava aquele negócio e dizia agora, como é que eu vou ajeitar isso aqui? Aí não conseguia ir desenvolvendo. Facilidade em utilizar diferentes tecnologias, programação. Adaptabilidade no geral, ou seja, no meu caso, essa adaptabilidade é mais, como eu disse no começo, trabalhava com Lua. Hoje em dia, eu ainda tenho facilidade de mexer, mas eu consegui modificar essa, meio que associar, né? O que eu sabia de Lua e outras linguagens que eu já sei para JavaScript, por exemplo. JavaScript é chato, mas é legal. Relacionamento interpessoal, vim pegar mais agora, comecei a trabalhar com freelancer. E melhor capacidade organizacional, porque é meio que cabuloso a pessoa. É porque é estranho, a cabeça de quem o programa é meio zoada, mas quando a pessoa vai pegando e ajeitando os dados, meio que você vai meio que desenvolvendo essa capacidade de organizar, principalmente pelo fato de que você sabe programar, porque você consegue associar. Porque se você pegar uma parte, por exemplo, no computador, você abrir, cada uma delas vai ter uma coisa que vai linkar em outra. Então é mais ou menos... É um pouco de organização, produtividade, lógica. Para melhorar justamente nisso. Olha a vida como um sistema, né? E a vida é um sistema. Na verdade, um sistema de produtividade mesmo. Várias pessoas têm sistemas de produtividade instalados. Meu objetivo é ter o meu sistema de produtividade. É o que eu uso. Então, só para a gente fechar a aula aqui, foi muito bom, a experiência aqui da aula foi muito boa. Aí os próximos passos aqui é o seguinte, só para deixar claro também. Eu acho que tinha colocado como prazo para a entrega da bio, acho que foi quinta-feira, eu tinha colocado a bio e o currículo. Só que aí eu vou deixar para outra semana, certo? Por quê? Porque a aula de quinta-feira, na verdade, vai ser uma aula gravada. Eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais curto. Somente a aula de quinta-feira é somente dando dicas em relação à construção da bio, de uma boa bio. Tá? Até porque, veja que eu não estou passando coisa nova. Passei a atividade quinta-feira passada, hoje a gente continuou fazendo ela aqui. Aí na próxima quinta-feira eu vou dizer, olha, vou pegar algumas bios e dizer, olha, isso, isso e isso. Aí eu dou mais um prazo para vocês fazerem, provavelmente é outra terça, porque aí eu já entro no outro módulo, que é um módulo que a gente vai começar a pensar nas outras pessoas e menos na gente, que aqui é uma autoconsciência, né? Aí só para finalizar aqui, como eu montei, né, eu vou terminar com um slide ali, mas como eu montei isso aqui, coordenação de projeto, como coordenador de projeto, elaboração de projetos, montagem de times, vender projetos, lidar com gente, habilidade de gestão, liderança, uso de tecnologia, solução de problemas complexos gerenciais. Tá? A solução de problema complexo, a gente pode falar ela de uma forma geral, mas é bom de repente especificar que tipo de problema complexo eu consigo resolver. Aí só eu gostei muito daqui hoje. Eu queria até ter mais tempo de conversar, principalmente a partir da Beatriz ali. Mas de repente, numa outra aula eu consigo comentar. Eu queria mostrar para vocês aqui, só para terminar a aula, uma figura que vocês falaram muitas vezes, essa palavra aqui, ó. Eu gosto muito da palavra clareza e também assertividade. Tá? Então, as nossas mentes, elas são muito confusas, certo? Então, a gente fica um pouquinho assim, a cabeça, né? E que é assim, é isso aqui, é muita informação que chega, cada dia que passa, mais informação. Quando vocês dão uma passeadinha na timeline assim, só assim, 5 minutos, a quantidade de informação
você não sabe nem como é que você vai gerenciar aquilo, porque é tanta informação em 5 minutos de Instagram que dá um nó na cabeça. E aí a única forma de você desatar esse nó é fazendo isso que vocês fizeram. Colocando no papel, escrevendo, para dar clareza. Tipo, clareza mental, é clareza, o que vocês falaram, assertividade, clareza. Uma coisa é eu chegar, como eu cheguei na aula passada, e dizer assim, pessoal, escreve uma bio de 2.000 caracteres aí usando o ChatGPT. Vai sair ruim? Vai. Por quê? Não é daquele jeito. Eu botei daquele jeito errado para começar. Aí, agora, eu fiz vocês aqui pararem para pensar um pouquinho durante a aula. Então, se vocês pegarem, aí pega essa atividade, como eu falei, continua ela, a outra experiência, vocês já fizeram muitas coisas aí, mas se quiser também, coloca outra experiência e outra, deixa montadinho no quadro do Miro e a partir daí pega o texto que fizeram e começa a escrever uma bio, escreve ela direitinho, todinha, quase que desse jeitinho que vocês falaram aqui. Porque o jeito que vocês falaram, às vezes fica muito melhor do que o que vocês já escreveram. Por quê? 20 minutos para pensar, e agora vocês ouviram as outras experiências. É muito diferente. Eu não sabia, não imaginava que aqui tivesse uma universidade tão grande de habilidade, de conhecimento. Vocês foram muito, muito desenrolados aqui, né? Então, de fato, foi muito bom o exercício, e isso só melhora, tá? Só melhora. Então, eu tenho certeza que a bio para mim é o foco principal. O currículo no Canva, o design é legal e tudo, mas a bio para mim é a parte principal do trabalho, certo? Aí a partir a gente vai focar só nisso essa semana. Na próxima terça vocês me entregam um trabalho e eu começo outro módulo aqui nessa aula, que aí é um módulo que envolve muito uma coisa que vocês falaram muito aqui, que eu trabalho o empreendedorismo. Gravei um vídeo há uns 3 anos, que é um dos vídeos mais visualizados de empreendedorismo que eu tenho, que é colocando a empatia como principal atributo empreendedor. Por quê? Você não constrói a empresa para você. É a dor do outro, é olhar o outro e ver. Olhar e ver. Porque olhar e entender o que é que se passa, qual é a dor do cliente. Então, o processo de empreendedorismo e empatia. Porque muita gente abre uma empresa a partir de um problema que é o dela. Tá bom, o dela pode ser o de muitos, mas será que é? Então, aí essa é a ideia que a gente vai começar a explorar a partir do outro módulo. Aí a gente entra na parte de modelagem, montar mapa de empatia, montar essas coisas todas. Mas essa parte inicial, esse primeiro módulo, que praticamente vai encerrar na quinta-feira, né? Ele é um módulo mesmo de de parar um pouquinho, pensar em você mesmo, escrever as coisas direito, e eu faço isso tudo para aproveitar e vocês gerarem algum produto que seja útil, né? Eu tenho depoimentos aqui de pessoas que atribuíram no final do curso a mim, porque foi aprovado no estágio, porque o currículo estava bom. Não, eu orientei só a fazer o currículo. Porque meu currículo foi muito elogiado, e vai ser. Fazendo desse jeitinho que vocês estão fazendo aí, com o know-how que você já tem, é parar e fazer direito, e isso dá muita clareza. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Tranquilo? Isso aí vocês levam. Eu sei que vocês, às vezes, não fazem a gestão do tempo direito, mas eu quero que vocês tirem pelo menos uma foto, pegue essa foto e arrasta para o quadro do Miro, do jeito que tiver, aí a foto, e bota lá. Por quê? Se perder, já está lá. Aí depois pega essa parte, que é uma foto que não tem um dado estruturado, aí pega os post-it do Miro, cria. Isso tudo não leva meia hora. Colocar no Miro e fazer mas eu quero que vocês garantam colocando isso aqui lá. Até porque, muito possivelmente, se vocês fizerem isso até quarta-feira, eu vou gravar esse vídeo na quinta-feira de manhã, o vídeo da aula de tarde.
Então, se eu puder usar algum dos quadros de vocês que já estejam lá, eu vou abrir. Olha, pessoal, a gente fez isso aqui na terça-feira. Aí eu entro nos quadros de quem estava presente e olha, isso aqui, aí eu posso dar um exemplo, posso de repente pegar a minha bio, ou a bio de um de vocês que já esteja inscrito e eu vou melhorar, eu melhoro ela, por exemplo, ali, eu mesmo fazendo, para dar uma dica, uma ideia melhor. Tá bom? Então, por favor, principalmente quem veio hoje, coloque isso logo lá, no máximo até amanhã. E não esqueçam de, no final, veja, independente da aula, a aula passada foi o quê? Uma atividade onde eu nem participei, só faz aí. É um tipo de aula. Então, eu preciso saber o que vocês acharam daquele tipo de aula. Porque se aquele tipo de aula, sem gravar vídeo, com um texto só, for útil e vocês tiverem gostado, eu vou lá e numa outra terça-feira, no outro dia eu boto uma aula daquele tipo. Esse tipo de aula aqui foi outro tipo de aula, então, em relação às aulas que eu dou. Então, é por isso que é importante aquele feedback, a avaliação do NPS, de preferência com alguma coisa escrita lá, para eu saber o que eu devo continuar e o que eu devo tirar. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.